Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Conta Com Elas. Estamos no terceiro episódio, olha só. Espero que você já tenha assistido o primeiro e o segundo para estar aqui, tá bom? É muito importante. E aproveite que agora a gente já tem um canal, já tá tudo organizadinho, então fique muito à vontade. Hoje a gente vai falar de uma coisa que, assim, meu Deus, é para tudo na vida: liderança e pessoas. O que não tem pessoas hoje? Não é? Tudo. Mesmo se você não for líder, você é liderado, você é funcionário, você com certeza faz parte de algum grupo que seja na sua igreja e você ou visualiza ou exerce um poder de liderança. Na sua casa, você é uma pessoa que com certeza inspira no seu meio, no seu grupo, e aí a gente quer falar um pouco sobre isso. Muitas vezes liderança ela é assim escolhida, né? Acho que é desenvolvida e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estamos hoje com a Nath, com a Thaís. Oi, meninas. Olá, tudo bem com vocês? Um prazer E estar aqui novamente, né? por favor, especialista, né, hoje. Voltou, né? Nossa É. viajante voltou. Thaís abandonou a gente no último. Ai, gente. Já estamos aqui. Bons motivos, É sobre isso. merecidos. Maravilhosas, hoje vai ser um tema que a gente realmente adora falar. E pouco vive, né? Temos muito Pouco vive. conteúdo sobre isso. Que a gente gosta de falar, é um assunto um tanto Que a quanto gente vive, polêmico, né? né? A gente vive isso no nosso dia a dia. Na verdade, todos nós, né? Todas as pessoas, elas acabam vivenciando isso no dia a dia delas, sejam elas os líderes ou sejam elas os liderados. Total. Cara, pra começar, né, vamos falar da nossa própria experiência. Então, assim, primeira pergunta: vocês já tiveram algum líder, assim, que desafiou vocês? Talvez não foi o cara mais legal, mas foi aquele que, cara, foi difícil, mas no fim você percebeu que ele foi muito importante pra jornada? Todo mundo teve esse líder na vida. E geralmente ele realmente não é o mais fácil. Sim. Ele é o mais difícil. Mas ele é o que mais te desafia, isso é um fato. E é onde você mais cresce, na verdade, né? E tem uma A história, assim, que custo- vocês lembram A gente que vai levar ele pro coração pra amar? Às vezes não. Mas isso a gente vai falar no decorrer também, porque é um fato, né? A liderança ela é um desafio para todo mundo, principalmente Sim. para quem é líder, porque às vezes ou ela pode ser um caminho onde ele vai ter muita gente do lado dele, ali compartilhando, celebrando sempre, ou ele vai ser um lobo solitário, né? Em Sim. alguns momentos. E isso pode acontecer em várias nuances da vida da pessoa, do processo ali profissional dela de crescimento, de desenvolvimento. Às vezes ela vai ser cercada de pessoas e às vezes ela vai estar sozinha, porque é de fato o que acontece com o líder. Sim. Exatamente. Eu me recordo também, assim, pelo meu passado, eu consigo lembrar claramente de liderança difícil, onde eu era liderada antes de eu ter um cargo de gestão de liderança. Mas, cara, assim, as reuniões mais difíceis, as conversas mais desafiadoras foram as que mais me fizeram evoluir. Ir embora com aquela mente pensando, reflexiva, não ter gostado, entendeu? Tipo assim, nossa, Não querer tá voltar vendo no o outro tanto que eu tô dia. cansada, que eu já tô fazendo tanto, mas, cara, é isso que me fez evoluir. Uhum. Então, vou compartilhar uma situação em específica, né, quando eu era na farmácia específico, acho que um feedback que eu sempre levei, assim, como uma forma que eu tinha que melhorar era planejamento e organização, né, fato. Aí, você já sabe que você tem que melhorar nesse negócio. Aí você recebe um feedback e fica parecendo assim: "Você não tá vendo que eu tô me esforçando?" Mas na verdade, se ele estava me dando esse feedback ou se eu estava recebendo isso, na verdade assim, uma oportunidade de confiança. Tipo assim: "Cara, eu vejo potencial em você, né, vamos lá, vamos melhorar isso aqui que você vai voar". E eu acho que hoje é difícil para um liderado também entender isso. Hoje vocês têm equipe e vocês já tiveram situações do tipo, como que é, assim, falar dar um feedback ou dar um toque pra pessoa evoluir sem que ela saia assim: "Ai, ele não gosta de mim. Ai, tá me marcando". É um pouco complicado, né? Porque vai depender muito do perfil de cada pessoa. Tem pessoas que são um pouco mais sensíveis e, querendo ou não, por questão de criação, o desenvolvimento que ela já teve, as experiências anteriores, ou até mesmo a própria insegurança dela, ela vai levar aquilo para o coração porque ela vai achar que você está querendo atingir o eu, a Sim, pessoa, e não o profissional de falar, cara, essa pessoa ela realmente está apostando em mim, ela quer que eu me desenvolva e ela tá me dando dicas, ela tá me dando caminho, e o mais claro possível, e às vezes ela não vai enxergar isso. sim. E para o líder também isso é desafiador, porque a gente olha para a pessoa e fala: "Cara, tem um baita potencial, porém eu não consigo desenvolver essa pessoa porque ela não quer".
E é complicado isso. Eu acredito que Sim. todo líder, se não teve um liderado dessa forma, ele vai ter, principalmente agora com a geração que a gente tem, que é ainda um pouco mais delicada do que uma geração passada. Sim. Então, são desafios um após o outro e sempre ali com um nível de dificuldade maior do que o anterior. Total. O que eu vejo que ajuda muito nessa questão do feedback? E qual que acaba sendo um grande problema também da maioria dos líderes. Quando você dá um feedback para alguém, você fala para ela sobre algo que ela ou fez de forma errada ou não fez no trabalho. Uhum. Aonde que muitos líderes erram? Eles se baseiam em eu acho que você fez isso assim, ou eu acho que essa característica sua não é legal. E aí isso realmente fere o ego da pessoa. Sim. Então, duas coisas que eu acho importante. Primeiro, quando você for dar um feedback, você aponta aonde a pessoa errou, aonde ela acertou, aonde ela precisa melhorar no trabalho. Uhum. Então, você especifica no que ela precisa melhorar. Não é só virar para a pessoa, a Thaís, inclusive, passou por isso, de falar assim, você precisa melhorar. Ok, no quê? Uhum. E o líder não sabe responder. No que você precisa melhorar. Então, a pessoa, ela se sente atacada pessoalmente mesmo. Ela não Sim. entende aquilo como um feedback. E uma outra coisa que eu acho de extrema importância e que eu vejo muitos líderes, muitos, a grande maioria errar. Vai ser difícil falar isso, mas é a verdade da liderança. O líder, ele não pode ser amiguinho do liderado dele. Por isso que ele acaba sendo Você um lobo solitário. Você Sim. precisa ser uma figura de autoridade. Porque se você é amiguinho, qualquer coisa que você fale para esse liderado, ele vai levar pro lado pessoal. Sim. Porque ele entende que ele tem uma relação de amizade com você. Sim. Então, você precisa ter uma postura realmente de autoridade, porque quando você sentar com esse liderado para dar um feedback para ele, ele vai entender que é o líder informando aonde ele errou ou aonde ele precisa melhorar. Sim. E não um coleguinha falando o que achou ou não achou do trabalho dele. Nossa, e isso estende, acho que 2 caminhos que eu acho que a gente pode abordar muito aqui também, que deve acontecer muito, que um é para a parte de gestão de pessoas, sobre talentos e habilidades. Eu acho que tudo também começa com, tipo, vocês deram um exemplo, nossa, tem uma pessoa um pouco mais insegura, que não entendeu, é difícil ela entender o feedback sem ela levar para o pessoal. Eu acredito que até antes disso, se a gente souber que cada pessoa tem um ponto de fortaleza e para um cargo específico. Uhum. Então, talvez a reflexão é, cara, se ela é insegura nesse ponto, eu vou colocar ela como uma responsabilidade muito grande, que vai receber paulada o tempo todo? Talvez ela. Não funciona. Não vai rodar. Sim. Não vai rodar por vários aspectos. Tanto porque ou ela vai estourar em algum momento e Espanar, ela né? vai falar, eu não quero isso aqui, e Uhum. vai acabar odiando a profissão. Uhum. Ou então vai dar muito errado. Porque se você colocar ela pra fazer algo que ela tá insegura pra fazer e ela não sabe fazer, ou na própria insegurança ela erra Sim. tentando acertar, porque na maioria das vezes quando a pessoa ela é muito insegura, ela tem a dificuldade de pedir ajuda. Então, Total. a possibilidade de dar errado o que ela tá fazendo é muito grande. Sim. Então, a gente não pode colocar uma responsabilidade muito alta numa pessoa que é insegura, porque de um dos dois lados vai ter um problema. Essa tem que ser uma habilidade, inclusive, do líder. Uhum. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso. Total. Tanto é que a gente tem essa política na 5, nós contratamos perfil. A gente contrata o que a pessoa é. Uhum. O que ela vai fazer, a gente treina. E como vocês conseguem hoje já identificar perfil? Por testes? Ou você tem alguma coisa que vocês já percebem na entrevista? Então, hoje, para ser líder, existem diversas técnicas. Você encontra curso, você encontra pós-graduação. E existem várias ferramentas que você pode aplicar e conhecer o perfil desses funcionários. A gente já fez isso? Sim, a gente tem o perfil mapeado dos nossos colaboradores. Mas, especificamente na 5, eu tenho um certo feeling para a pessoa. Uhum. Eu tive um chefe que ele falava que eu tinha senso de bruxa. Não é verdade? Sim. Ele falava, se você ia seu senso de bruxa, porque quando eu falava que a pessoa ia dar certo para um lugar, ela dava. Quando eu falava que não ia dar, ela não dava. Porque em você conversar com a pessoa,
dá para você saber se aquela pessoa é mais Um feeling, né? comunicativa, se Sim. aquela pessoa é mais organizada, se aquela pessoa é mais técnica. Então, dá Uhum. para você saber, por exemplo, você vai colocar uma pessoa como a Cássia, por exemplo, que ama planilha, que é Uhum. totalmente técnica. Você vai colocar a Cássia para lidar com o pessoal na recepção? Não Não dá, né? não vai Não vai dar funcionar. certo. Não vai funcionar. É. Assim, ela é um exemplo porque ela esteve aqui nos Sim. outros episódios, então ficou bem claro que ela é uma pessoa muito técnica. Uhum. Então, a gente, em conversar com as pessoas, dá para você ter uma noção se ela é comunicativa, se ela não é, se ela preza mais por organização. Então, dá para você colocar essas pessoas nos lugares certos. Mas muito mais do que isso, nós olhamos muito se as pessoas têm os mesmos valores que nós temos. Sim. Porque se elas têm os mesmos valores que nós ensinamos elas a trabalharem, não é um problema pra gente. É muito pior, no meu ponto de vista, você contratar uma pessoa que tem uma mega experiência, que sabe fazer o trabalho, mas que não tem valores alinhados com você ou com os valores da sua empresa. Vai dar choque em algum momento. Sim. Cara, e tem aquela frase, né? Contrate virtudes, treine Contrate virtude, treine habilidades. habilidades. É exatamente isso. Ensinar a trabalhar é fácil, mas ensinar a ser Não honesto, tem ensinar como. a ser empático é É uma coisa porque que é isso é difícil de uma. se ensinar para um adulto, para um profissional que já está no mercado de É trabalho. muito complicado isso, né? Porque é uma questão de criação mesmo ali de sempre. Não vou dizer que é de berço, porque às vezes as pessoas vão aprender tanto em berço, né, em casa, quanto Sim. vão aprender ali na No pré-escola, ambiente. no ambiente onde ela convive, no decorrer da vida dela. Então, depois de ela já ter passado ali 18 anos vivendo uma vida onde ela não tinha isso esclarecido para ela e para ela fazer o errado é que era o certo, Sim. converter ela pro lado de cá, de que não é isso legal, isso É não é bom, muito você precisa ter difícil. caráter, é muito complicado. Porque Sim. são anos e anos que a pessoa já viveu ali daquela forma e Esse é que o ela já normal age. dela, É né? o normal, pra ela é normal. Como que você vai mudar isso? Não tem como. Sim. Então, contrate virtudes, treine habilidades. Só que o que eu vejo? Eu já trabalhei em muitos lugares, assim, onde a gente liderava equipes muito grandes, então eu falo realmente como conhecedora da causa. Existe problema nos colaboradores? Sim. Tem colaborador que não respeita a hierarquia, tem colaborador que leva tudo pro pessoal, tem colaborador que quer ser amiguinho do líder e se o líder não é, ele vai falar mal e ele vai implicar e ele vai fazer. Mas na maioria dos casos, o problema é no líder. Uau. Na maioria dos casos. E a maioria das demissões é por conta de liderança. As pessoas pedem para sair das empresas por conta da liderança direta delas. Olha só. Então, eu vejo que o grande problema são os líderes. Por quê? Às vezes a pessoa... Eu aprendi isso em uma empresa que eu trabalhava. Que na época eu era assistente e tinha um cargo de gestão. Uhum. E eu lembro que ele me chamou para conversar e ele falou: eu quero conversar muito seriamente com você para fazer essa transição. Porque o que eu vejo acontecer demais aqui? Funcionários que são assistentes ou analistas que são excelentes no que eles fazem e quando passam para gestão são gestores medíocres. Porque eles não têm o que precisa para gerir pessoas. E aí o que acontece demais, demais, demais. No nosso meio, então, a pessoa é muito boa tecnicamente, é o que eles fazem, pega aquela pessoa e coloca para gerir uma equipe. Nossa, gente. A chance disso dar errado é enorme. Aquela pessoa não foi treinada para gerir uma equipe. Cara, e você perde duas funções. Você perdeu o Exatamente. Você seu perde seu melhor excelente colaborador analista. e perde uma liderança. Sim. Porque vai dar muito ruim. Vai. E depois que você queimou aquele colaborador na gestão, é muito difícil você voltar ele Muito. para o cargo anterior. Sim. Porque assim, ele não vai aceitar a regressão. Na Você verdade, é praticamente muito, impossível, não tem né? São como. raros os casos em que isso acontece e que dá certo. Muito raro. Muito Não raro, muito funciona. raro mesmo, porque tem que ser um aceite de várias partes. É do colaborador, é da empresa, é dos colaboradores que eram liderados Nossa. por essa pessoa. Então, é um ciclo que acaba queimando. Às vezes queima a empresa, às vezes queima a pessoa, às vezes queima a equipe e vira uma bola de neve. Nossa, eu acho que já tem duas grandes dicas aqui, até agora desse podcast, que eles já podem anotar e levar, seja você liderado, seja você um líder.
Primeiro, se você tá dando o mesmo feedback, né, assim, para a mesma pessoa sobre o mesmo tema, avalie se ela está no lugar certo, né? Se você não tá querendo mudar Com quem ela é, certeza. e sim sobre o cargo. Tenha muito definido o que você precisa para esse cargo. Eu preciso de uma pessoa responsável, uma pessoa com um aspecto de liderança e tem cargo para todo mundo, né? Já tô pegando uma pessoa simpática para ser o chefe de uma equipe, cara, o líder não dá para ser simpático sempre, tem hora que ele vai ter que se É, impor, por exemplo. sim. Então, a Uhum. primeira dica é essa: se você tá batendo sempre no mesmo martelo, perceba se isso não é da pessoa e se ela tá no cargo certo. Segundo é esse, né? Perceba se você não está evoluindo um excelente funcionário e por méritos diferentes. Eu trabalhei muito com vendas, então sempre tive muito vendedor. Quando eu tinha uma equipe, eu tinha vendedores. E aí, muitas vezes o vendedor, se ele está insatisfeito e chega para o líder e fala: Poxa, o que que eu faço para eu crescer? Né? Quero evoluir, queria aumentar meu salário. Cara, a melhor coisa, e também escutando muitos cursos que a gente troca muita figurinha, do Uhum. Caio Carneiro, sobre vendas e tudo mais, promova mais comissão. O que atrai um cargo em específico, se é dinheiro a motivação dele, não é talvez com uma promoção que vai ter um salário melhor. Faz uma campanha diferente. Escuta ele. Eu tive uma situação, vou compartilhar rápido, já devolvo para vocês, até essa diferença sobre como motivar a Uhum. equipe, né? Eu tinha uma equipe assim com 3 colaboradores e eu queria fazer uma campanha de fechamento de venda, final do mês e tal. Eu não tinha nada de verba. E eu, sim, eu não ia tirar do meu bolso, que eu também não estava muito bem, para ficar investindo na equipe. Mas gostava de fazer uma coisinha ou outra. Mas eu tinha percebido que, por exemplo, não era chocolatinho que elas queriam, eram mulheres praticamente, não era isso. Mas eram 3 mães e elas tinham filhos pequenos, assim. O que que eu promovi? Hora sair mais cedo. Então, assim, quem conseguisse entregar a meta, ia conseguir, tipo, sair 2, 3 horas mais cedo e eu ia conseguir abater, conseguir negociar lá com o RH. Foi a melhor motivação que eu encontrei. Porque o tempo com o filho delas, ou chegar em casa mais Era o mais cedo, é a importante. melhor campanha de vendas que eu pude fazer. Uhum. Mas o que que é isso? Porque eu parei e eu escutei a necessidade do meu liderado. O que que realmente é o sonho dele? O que que motiva dele? Então, outro papel da liderança, muitas vezes, na minha opinião, é que assim, se você tá engasgado e não tá conseguindo evoluir, você já parou pra sentar do lado de alguém e saber, às vezes o que motiva a Thaís não tem nada a ver com o que motiva a Natália. Total. Aí você Às vai vezes lá e nem é fala: profissional, é pessoal mesmo. "Total, não galera, se a gente Assim vender como que X desmotiva. isso, vou pagar o chopp". Cara, eu não bebo, foda-se a meta. Pode, tô nem É aí isso pro seu mesmo. Vai show. lá, vai com Deus. É isso mesmo. E da mesma forma que motiva o lado pessoal também desmotiva a pessoa. Então, se Total. você não conhece a sua equipe e não sabe o que está acontecendo com ela, às vezes ali em questão pessoal, não precisa você saber da vida da pessoa. Não precisa você, como a gente diz, né, ser amigo dela para saber tudo que acontece na vida dela. Mas Sim. entender que às vezes ela tá passando por um momento complicado, difícil na vida dela, que ela precisa às vezes só de alguém que escute ela, ou que ela saia mais cedo durante um período, ou que ela tire alguns dias de folga, para que ela consiga organizar as questões dela e ela voltar de novo com a cabeça no lugar para conseguir fazer a entrega. Cara, e vocês já tiveram, assim, um caso do tipo, por exemplo, você está com um colaborador lá difícil, mas ele é uma incógnita, né? Não conversa, você não sabe muito a vida dele, você queria entender o calcanhar. Vocês têm uma dica, assim, de como chegar? Você leva tira ele da sala, leva ele para um café, tenta puxar um assunto. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem alguma dica para quem tá assim, ah, ela tá falando de mim. Meu Deus, tô com uma lá que eu não sei o que que eu faço com ela. Olha, acho que a primeira coisa, se você não tem essa habilidade de ler pessoas, que algumas pessoas têm, existem testes. Então, eu acho que um primeiro passo é você aplicar um teste em toda a sua equipe, Uhum. de personalidade mesmo voltada para o trabalho. Porque só de pegar o resultado desse teste, você vai saber se por acaso aquela pessoa não está no lugar errado. Boa. Porque às vezes a pessoa está desmotivada porque ela está num lugar onde ela não consegue ser o melhor dela. E aí, às vezes nem precisa você sentar e conversar. Uhum. E tentar, sei lá, aí às vezes até invadir a privacidade daquela pessoa. Com o teste em mãos, você consegue saber o que está acontecendo. Aí sim, com esse teste em mãos, que existem vários, que você consegue fazer gratuitamente na internet, inclusive, você consegue, aí sim, sentar com aquela pessoa Uhum. e direcionar ela de forma profissional. Olha, eu tô vendo aqui que você é muito comunicativa e você tá trabalhando sozinha naquela sala e eu sinto que isso está
te atrapalhando, que você não está sendo tudo que você poderia ser. Eu tenho uma vaga no meu comercial, o que você acha? Você acha que você desenvolveria melhor lá? Aí sim você consegue conversar baseado no que você leu da pessoa naquele relatório. Porque acreditem, os relatórios são muito fidedignos. É incrível, é incrível. Já fiz vários, parece bruxaria. Eu leio todos, assim, que eu já fiz, eu falo, caraca, Tem uma sou eu. câmera me vendo, né? Sou eu. Filmou eu, É. sabe tudo. O que eu acho que eu tinha uma liderada, gente, que profissional, assim, fora da curva. Maravilhosa, maravilhosa. Tudo que você colocava na mão dela, ela desenrolava, coisa linda. Mas ela virava pra mim e falava assim, Natália, nunca, jamais me coloque em cargo de liderança. Uhum. Eu não quero ter a responsabilidade de cuidar de ninguém. Boa. Coloca aqui o trabalho que você tiver que colocar pra mim, que eu vou fazer, mas não me coloca pra liderar ninguém. Ótimo. Tem gente que não nasceu pra ser líder. Sim. A liderança se desenvolve, sim. Se for algo que você tem predisposição, que você goste, que você tenha o mínimo interesse, você consegue desenvolver com certeza. Mas se você não tiver o mínimo de interesse, pode fazer o treinamento que for de liderança, que você não vai ser um bom líder. Porque não é da sua natureza, você não gosta de... Até porque tem uma questão. Quando você é um assistente, um analista, o seu resultado é seu. Uhum. Você fez, você entrega. Uhum. Quando você vira líder, você não tem um resultado seu. Do todo. Você tem a sua equipe. Sim. Então, o resultado, ele não é seu, ele é da equipe. A sua equipe está entregando, então não é você de fato. Então, até você entender isso, internalizar que isso é uma coisa legal. E que se a sua equipe está entregando, é um mérito seu, e que se ela não está entregando, a culpa é sua também, aí as coisas começam a fluir. E tem gente que não quer lidar com isso. Não, eu quero fazer o meu, entregar o meu. Uhum. É isso. Então, você precisa saber até isso. Quem tá na sua equipe, que talvez você tá olhando e pensando assim, cara, é um profissional incrível, eu queria que ele fosse líder de equipe. Ele quer? Uhum. Você já perguntou pra ele se ele tem o sonho de liderar uma equipe? Sim. Porque não tem como você forçar uma coisa dessa. A pessoa ela tem minimamente que querer e ter um certo dom naquilo. Sim. Não estou falando que só é líder quem tem dom, não é isso, mas você tem que pelo menos gostar e querer, para aí sim você conseguir desenvolver. Né? Tem uma frase que até peguei para trazer aqui pro podcast, que liderar é sobre influenciar. Então, muitas vezes, assim, quando você tá num cargo, até que você tem uma equipe que você consegue perceber, é no dia a dia, uma pessoa que pode ser até uma sucessão sua. Sim. Você percebe que a pessoa, ela é proativa e muitas vezes fala assim, não, vou lhe ajudar porque a gente vai terminar pra gente, o resultado é nosso, não, nossa empresa é muito boa, e não, nós vamos ganhar essa competição. Geralmente essas pessoas, elas são nítidas dentro da equipe. Você consegue Sim. enxergá-las e falar assim, cara, essa pessoa aqui é um possível líder. Tá interessada, né? Vou sentar com ela, vou entender o que ela busca, e aí sim eu vou desenvolver ela. Uhum. E na verdade, você venceu na vida como líder quando você formar um novo líder. Ótimo. Cara, Não tem nada melhor. É Sim. muito bom. Eu nunca esqueço. Eu escutei essa frase de uma liderança que falou: um bom líder forma novos líderes. Exatamente. E acho que só nós sabemos, é todo mundo que já passou por esse cargo, assim, já passou por uma gestão e líder. E eu acho diferente, né? Um Com gestor toda certeza. de um líder. Com toda Então, certeza. quem passou por uma liderança, não tem nada melhor do que você sair, muitas vezes, do seu trabalho, onde você precisar se ausentar, mas saber que tem alguém que tem a cabeça e a responsabilidade de daqui a pouco te assumir. E que você conseguiu ter esse desenvolvimento. Eu acho que a pessoa, até quem tá assistindo, tem interesse, eu acho que com certeza tem que buscar curso e tudo mais, mas demonstre. É assim, ó, no dia a dia, seja proativo, sabe? Como que faz isso? Como que você tomou essa decisão? Por que que esse relatório é assim? Queria entender um pouco mais. Gente, você pode ter certeza que o seu Tá chefe sendo estão visto, né? esperando Sim. isso. Eu tive uma gestora, foi até nessa empresa que quando foi fazer essa transição, foi até para eu ficar no lugar dela, inclusive. E ela era uma gestora, mais ou menos, como gestora. Só que ela falou uma coisa para mim uma vez, e aquilo fez muito sentido. Ela falou assim, Natália, você tem que agir
como aquilo que você quer ser. Por mais que você não seja. Uhum. Você quer ser gestora, que lá o próximo cargo depois do meu era gestora. Você quer ser gestora, você tem que agir como uma. E foi de fato o que eu fiz. Quando eles afastaram ela um pouquinho, eu, assim, de forma natural, assumi a liderança da equipe. Então, quando ela realmente saiu da empresa, foi natural eles me colocarem no lugar dela. Sim. Então, É uma questão você tem que demonstrar no dia a dia, que senão... Justamente, porque às vezes você tem um assistente, para ele ser promovido, ele já tem que ser, ele já tem que ter demonstrado, ele já tem que ter aprendido pelo menos o caminho ali, para ele só aperfeiçoar no decorrer do trajeto. Sim. Mas geralmente uma promoção ela já acontece quando a pessoa ela já se tornou. Ela não está sendo ainda, mas Sim. ela já se tornou aquilo e ela vai passar a ser. Perfeito. Eu acho que o meu primeiro cargo de liderança eu tava com, sei lá, acho que 22, 23 anos. E eu lembro de eu ficar assim, um pouco assustada, tipo, o quê? Você acha que eu tô pronta? Eu acho que não. Não. Aí, de novo, depois de um tempo, a maturidade vem, aí você começa a perceber que é diferente o interesse, a curiosidade, enfim. Aí, agora, trazendo um segundo ponto daquela conversa inicial que a gente falou, sobre a parte de emoção. Então, assim, aí, por exemplo, falaram que eu estava preparada, mas ninguém me ensinou a lidar com um colaborador chorando na minha frente. Ninguém me ensinou a demitir alguém. Eu acho Ninguém que me quase ensinou. todos os líderes passaram por isso, na Nossa, verdade. Você tá doido. Às vezes você só vai pro cargo de liderança e aí é assim, olá, tá Se aqui, vire, a posição é lute. sua. E assim, tem coisas que você vai ter que se virar sozinho, mas essa frase também não chega pra nós. A gente descobre ela no decorrer do caminho, né? Total. Mas mesmo esse demitir, colaborador chorando e tudo mais, um líder, ele tem que ter uma inteligência emocional acima da média. Exato. Então, assim, te jogaram num cargo de liderança, faça um curso de inteligência emocional, Uhum. faça terapia, se vira, faz. Porque, assim, você precisa estar na frente de um funcionário chorando e se manter imparcial. Ai, você não é humano, você não tem coração. Tenho, só que aquele colaborador já está em um momento difícil. Sim. Se eu chorar também, aí eu não vou estar sendo apoio nenhum para ele. Sim. Então, assim, líder tem que ter inteligência emocional. Isso. E peguem essa dica, porque isso é muito importante, porque na hora de ir pro cargo de liderança, não é todo mundo que avisa isso. Sim, e é Tem que diferente ter. empatia, né? Sim. Porque do lado da empresa também, você é a pessoa que está sendo confiada a fazer o negócio acontecer. Então, assim, você tem que fazer sua equipe trabalhar e fazer o resultado acontecer, e ao mesmo tempo, você depende dela, mas você tem aqui uma meta. Seu gestor Sim. imediato, dono da empresa, CEO, que seja, se você tem alguém, você tem uma missão para entregar. Então, você tem que, assim, cara, peraí que eu preciso de você, mas ao mesmo tempo eu preciso que você também me entregue. Então, assim, Mas, mais uma vez, você precisa ter inteligência Total. emocional. E eu vou te explicar por quê. Porque se a equipe te comprar, ela faz o que você quiser. uhum, Se a equipe sentir que ela pode confiar em você, ela faz o que você quiser. sim. Então, por exemplo, eu tive uma equipe, eu entrei numa empresa, eu entrei num escritório de contabilidade que não tinha contabilidade. Eles tinham fiscal e folha. Aí eu cheguei lá, dezembro, ele virou pra mim, não, Natália, a gente não tem contabilidade. Como assim não tem contabilidade? Não tem, a gente vai fazendo de qualquer jeito, as empresas não têm. Falei, beleza, eu resolvo. Você vai deixar eu resolver do meu jeito? Ele falou, você tem carta branca. Falei, beleza, então a primeira coisa é abrir processo seletivo. Não tem condição nenhuma de eu fechar contabilidade num monte de empresa dessa com tanto de funcionário que você tem. Você vai matar seus funcionários, não vai fazer o que precisa fazer. Tá bom, contrata. A gente tinha 5, eu contratei mais 5. Ou seja, eu dobrei a equipe dele. Aí, beleza, levei pra equipe. Galera, o negócio é o seguinte. A gente tem esse trabalho aqui pra fazer, isso aqui não existe na empresa. Se a gente faz isso aqui, se a gente entrega isso aqui, nós vamos ser o supra-sumo aqui dentro dessa empresa. Uhum. Eu fui odiada pelos outros departamentos por meses. Porque eles chegavam lá, me manda isso, não. Cadê o documento? Me manda os documentos, a hora que os documentos estiver aqui, eu faço e te entrego. Uhum. Mas antes não era assim. Não, antes não era eu que liderava, agora é. Aí eles iam nos meus colaboradores. Fulano, arruma isso pra mim. Aí os meus colaboradores já sabiam que eu ia entrar em defesa deles. Então eles já usavam o meu nome. Não, a Natália falou que não é pra eu fazer. Se alguém ia lá
e falava alguma coisa pro meu colaborador quando eu não estava lá, eu ia lá na sala da pessoa. Fulano, você foi lá brigar com os meus colaboradores? Eu falei que não é pra fazer. Se você tiver que resolver alguma coisa, é pra resolver comigo, não é pra ir falar com um colaborador meu, não. Uhum. Então, assim, eu não só apresentei uma ideia pra eles, eu me coloquei como uma parede na frente deles e eu defendia eles de quem precisasse defender. Só que, em contrapartida, vocês têm que me entregar o que eu tô pedindo pra vocês. Uhum. Enquanto vocês estiverem fazendo a parte de vocês, a minha eu vou entregar. Eu vou lutar por melhor salário, eu vou lutar por hora extra, eu vou defender vocês, quem eu precisar defender, e eu cumpria tudo que eu prometia pra eles. Uau. Então, essa é uma questão. Você precisa cumprir meta, Uhum. mas você tem que ser empático, ok? Então, é sempre um jogo de eu vejo você, eu sei do que você precisa, eu estou aqui para fazer o melhor para você, mas eu preciso que você faça por mim também. Sim. Vai ser uma via de mão dupla. E aí entra mais uma vez a questão que eu falei antes de você ter uma postura de liderança. Uhum. Porque se aquela equipe ela olha para você realmente como um líder e ela confia no que você está falando para ela vai fazer. Porque ela sabe que ela pode confiar em você. Agora, se você é amiguinho, provavelmente ela vai falar assim, não, ela não vai me mandar embora, que ela é minha amiga. Sim. Vou fazer de qualquer jeito. E seu exemplo serve para ambos os perfis. Eu entendo que tem perfis de liderança. Então, tem lideranças que são mais firmes, que são mais autoritárias, e aí talvez a habilidade delas é ter um pouco mais de momentos de empatia, de descontração com a equipe para isso. Claro, depende da empresa, depende da função, né? Enfim. Mas eu também percebo que tem líderes que são simpáticos demais, empáticos demais, e a meta e as entregas vão ficando mais frouxas. Uhum. Então, o seu exemplo é bom que ele encaixa como uma luva para ambos. Sim. Então, se você tá amiguinho demais, empático demais, preocupado demais com pessoas, e seja mais firme, porque eles também precisam saber que você também tá ali defendendo. Sim. Eles precisam saber que na hora que arrochar, você é parceiro também. E não é uma pessoa que vai falar, então, chefe, realmente, colaborador aqui, tô tentando. E às vezes ele nem tá recebendo feedback. Às vezes ele nem sabe que tá falhando. Normalmente, eu falo porque eu me encaixo mais, né? Nesse perfil da boazinha, Eu tô do nesse mesmo simpática, perfil do também. empática. Aí você, A Thaís é mais boazinha do que eu. cara, é difícil Não que eu sentar seja para amável, gente. conversar, é difícil dar um feedback, é difícil, tem que preparar. E aí eu tenho que lembrar muitas vezes sempre de tipo, isso é o melhor para ele e o melhor para nós. Se eu não ser a pessoa que também mostra pontos de melhoria, essa pessoa ela é ruim para ela, para o mercado e para mim. Então, se eu realmente quero contribuir para a carreira dela, que seja lembrando de mim como chata, como má, como a pessoa que não facilitou minha vida, mas ela vai lembrar para mim na parte boa. Sim. Com certeza. De alguma forma a gente vai ter conseguido gente vai se provocar lembrar. eles envolvidos, seja porque é odiado ou No se é porque é ódio, amado. no- Mas assim, antigamente eu tinha a mentalidade de que eu tinha que ser lembrada no amor. No legal. Positivo, Que a né? pessoa tinha que gostar de mim. Sim. E aí, por quê? Porque eu sempre, como a Natália falou, né? Eu sempre fui uma líder mais tranquila. Eu tentava levar ali um pouco mais Sim. brando. Pegava no pé, mas pegava no pé fulano. Vamos lá, me ajuda, eu tô te ajudando de cá. Só que às vezes isso também prejudica a gente, porque a pessoa, por mais que ela saiba que você tá cobrando ela também vai ter essa mesma mentalidade que você falou de, ele não vai me mandar embora, tem porque é margem. tranquilo, eu tenho margem. E ela não é dura. Não é amigas. dura, ela é meio termo ali, ou então é boazinha demais, porque às vezes vão interpretar como boazinha Sim. demais, e quando você tenta mudar a chave disso, ou mesmo dando feedback, a pessoa ela vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, mas você nunca me cobrou desse jeito. Uhum. Então agora Isso é você não diferente serve mais comigo. pra mim, e isso pode prejudicar toda uma equipe. Sim. Isso pode prejudicar num todo a sua equipe inteira, todos os seus resultados, justamente por conta, às vezes, de uma pessoa que se sentiu insatisfeita com o feedback que ela recebeu, e aí ela volta pra mesa, conversa com os demais, e aí vira um efeito dominó. Isso já aconteceu comigo, e é algo extremamente doloroso. E foi aonde eu entendi que eu não preciso ser amada. Uhum. Eu não preciso ser amada. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu preciso ser o quê? Respeitada, ter respeito também pelos meus liderados e Sim. apresentar números de entrega. Porque na hora que a gente toma a porrada lá de cima, que vem a cobrança maior, a gente sempre tenta maneirar e dosar para poder repassar para a equipe. Perfeito. Então é o lado aonde às vezes o liderado ele não consegue enxergar dentro do líder, que a porrada vem muito mais forte nele e que ele sempre, que é o que a Natália falou, né, da questão de inteligência emocional, ele sempre tem que estar disponível para todo mundo. Sim. E às vezes os liderados esquecem que ele é um ser humano também. Sim. E que ele tem sentimentos.
que às vezes ele não vai estar bem, que às vezes ele tem um problema em casa. E isso também é complicado, porque ele tem que ter o jogo de cintura de entrar e deixar tudo lá fora e só pegar na hora de ir embora. Cara, aí de novo, mais uma vez, a dica da inteligência emocional. Esse, pra mim, acho que é o Então, maior desafio. essa é a dica para quem É. deseja liderar. E assim, igual você falou, quando você falou do lobo solitário, eu concordo demais, assim. E vamos rasgar. Não tem como não falar sobre isso e enganar. É solitário mesmo. É ingrato. Sim, Você tem que estar feliz. Feliz. Você é a gostar. pessoa de influência dentro daquele não tem ambiente. como. Então não tem como. Você tá passando por um problemão. Você pode até às vezes sentar e abrir para a equipe, se você quiser, mas tome muito cuidado, porque pode confundir com fragilidade, perder a posição de liderança. É importante que elas enxerguem um ser humano que também tem dificuldades, mas que não sangre. Assim, eu acho que sangrar nesse momento, expor demais uma dificuldade, abrir um pouco mais, você vai fazer com que elas olhem e falem, ih, ele é fraco, hein? Ah, não consegue. É ingrato mesmo, assim, sim. mas é muito satisfatório ver a evolução e ver a sua também evolução de comportamento, de emocional. Sim. E a gente até colocado mais pro fim aqui, mas eu acho importante. Vocês têm algum livro, assim, nessa jornada de vocês, de evolução emocional, como liderança, tem algum curso que vocês fizeram, um livro, um momento que vocês foram buscar? Falaram, cara, peraí que eu tô ficando muito emotiva, eu tô ficando muito dura, eu vou ter que entender, assim, como que eu melhoro eu para com o outro? Para. Um julgamento. Jamais. Eu não vou dizer que tenha um livro, porque a gente não vai conseguir comprar dentro de um livro uma receita pronta. Ela não existe. Então, vão ter várias pessoas que às vezes você vai conseguir seguir e elas vão te dar insights que você vai pegar e vai fazer sentido pra você no momento que você tá vivendo. Vai ter vários livros que você vai ler, que vai trazer também insights de momentos que você tá vivendo e que fazem sentido serem aplicados. Mas o mais importante, que eu acho assim, de todos eles, é fazer um acompanhamento e ter um direcionamento. Seja ele com um psicólogo, seja ele com um mentor, mas você ter uma pessoa com quem você consegue compartilhar o seu dia a dia de forma clara e muito aberta, e de forma que ela te entenda sem te julgar. Porque você vai expor sua opinião, você vai expor um problema pra ela, às vezes sem citar nomes, porque não precisa trazer ali quem são as pessoas e indicar, apontar dedos, mas trazer as situações e falar, olha, tá acontecendo isso e isso. E eu tô meio perdido, sem saber pra onde eu vou, que rumo eu vou seguir. O que que eu faço? O que que você acha que eu posso fazer? Qual direcionamento? Você já viu isso acontecer? Então, não tem como. A gente não vai conseguir comprar uma receita de bolo pronta dentro de um livro que vai ditar pra mim ali a regra de como eu devo ser como um líder. Porque talvez pra mim o livro A vai fazer total sentido. E eu vou comprar muito aquela ideia daquele muito pessoal, autor. né? Mas pra Natália não vai fazer sentido nenhum. Ela vai olhar e falar assim... Ok. Comecei a ler e não com a mesma curti. dúvida. Tá bom. Justamente. Boa. Olha, essa questão do mentor eu acho que é muito importante. Muito importante. E autoconhecimento. Terapia, o que quer que seja. Importantíssimo. Por quê? Quando você se conhece os seus limites, fica mais fácil você liderar. Sim. Porque você sabe até onde você vai aceitar que as pessoas venham. Então fica mais fácil. Porque assim, técnicas de liderança, é igual eu falei, tem curso, tem pós-graduação, só que você vai chegar lá, vai ter o quê? Ferramentas para você aplicar na sua equipe, para você trabalhar gestão de tempo, essas coisas vão ter ferramentas. Agora, liderar na essência mesmo, isso é muito mais sobre pessoas, sobre quem você é, do que qualquer outra coisa. Muito mais do que ferramentas. Então, assim, por exemplo, a Cássia, ela fala, a Nath é uma líder nata. E assim, hoje, quando eu revisito a minha história, inclusive esses dias eu tava conversando com a minha filha sobre isso, eu vejo que de fato eu sou uma líder nata. Eu sou líder, tipo, desde sempre. Sim. E em vários momentos da minha vida eu exerci esse papel de liderança em locais nos quais eu estava. E eu nunca tinha me dado conta disso. Até uma colaboradora falar pra mim. Porque um dia eu falei pra ela, eu adoraria ter um dom. Porque, por exemplo, meu marido é policial. Eu olho pra ele tem... Cara, ele nasceu pra ser policial. Ele ama aquilo, ele tem dom. Ele não saberia fazer nenhuma outra coisa, sabe? Ele é bom naquilo. E eu olhava pra mim e eu não me achava boa em nada. Falava, eu não acho que eu tenho dom nenhum. Não, é de verdade. Falava, eu não acho que eu tenho dom nenhum. Aí ela virou pra mim, muito calmamente, assim, e falou assim, você já parou pra pensar
que seu dom é liderar? Aí eu olhei pra ela, falei, nunca pensei nisso. Ela falou, Natália, eu já tive muitos líderes ao longo da minha carreira. Eu nunca fui liderada por ninguém como eu sou por você. Uau. Porque ao mesmo tempo que você é dura, você cobra, você é empática, você sabe conversar com a gente. Então, assim, você nasceu para ser líder de pessoas. Então, eu já tenho isso comigo. Agora, se você quer desenvolver liderança, se você quer ser líder, mas ainda não sabe como fazer isso, faça terapia para que você se conheça primeiro. Sim. Aí, depois que você se conhecer, que você tiver certeza de que é isso que você quer, aí você vai fazer um curso de liderança, que aí sim lá você vai ter ferramentas para liderar a sua equipe. Perfeito. Tenha um mentor. Por que o mentor? Eu falo junto com as meninas, acho que a Thaís chegou a pegar um pedaço dessa parte lá na 5. No final do ano passado, nós contratamos uma mentoria. Nós crescemos em 2 meses de mentoria, o que nós não crescemos em 2 anos de empresa. Uau. Sabe por quê? Porque a pessoa sabe como fazer. Você não fica ali rodeando. A pessoa te fala exatamente, faz isso. Você vai lá e faz. Ela, não é assim, corrige isso aqui. Eu apanhei absurdamente nessa mentoria. Porque eu levava, ela falava, não, é assim, corrige. Fazia de novo, não, é assim, corrige. O dia que eu levei, ela falou assim, tá perfeito, pode aplicar. Eu falei, nossa, venci na vida. Ganhou. Venci, porque assim, Ganhou o o prêmio tanto... que ela precisava. Mas a gente cresceu em 2 meses o que a gente não cresceu em 2 anos. Com mentoria, porque a pessoa ela já trilhou o mesmo caminho que você quer trilhar. Então é muito mais fácil você fazer o mesmo caminho que ela fez. Nossa, arrasou. Nossa, e é uma baita dica mesmo, porque às vezes eu vejo que muitas pessoas compram vários cursos, várias palestras, mas talvez um diferencial seja a mentoria, dependendo do Você momento, evolui né? com um curso digital? Não. Eu já comprei pelo menos uns 3. Eu não saio do lugar. E eu, assim, não me gera nem atenção suficiente, não Exatamente. me provoca, não tem Principalmente os que exercício. já são gravados, né? Não, Exato. exatamente. A mentoria não. É. Porque na mentoria você tem alguém ali. Você já fez o negócio que eu te mandei? Manda aqui, Aham. deixa eu ver se tá certo. Eu Tem escutei alguém a ali te sua cobrando. empresa, eu É. escutei a sua necessidade e Vem, tô faz assim, direcionando. faz assim, vamos ver se assim dá certo. Testa desse jeito aqui. Então, assim, É, a mentoria realmente alguém tá olhando pra você e tá te ensinando ao vivo e a cores ali enquanto o negócio tá acontecendo. perfeito. É diferente. Mentoria é muito diferente de curso. E mesmo esses cursos presenciais, a gente vai, escuta, você aplica 5% que você ouviu o final de semana inteiro. Essa é a grande verdade. Legal. Olha, eu vou deixar 3 livros, assim, vou ser não contra, mas é assim, eu acho que, claro, se for uma situação mais urgente, uma situação pontual, eu acho que sem dúvida é você se colocar como humilde o suficiente para entender que você precisa se reconhecer, entender e evoluir como liderança. Mas se for uma coisa que está constante, tipo assim, cara, eu não quero ficar parado, quero continuar estudando sobre evolução, acho que algumas provocações que eu faria de livro é Antifrágil, do Taleb, principalmente acho que para lideranças tipo a gente, que é mais sensível, é mais empática, que precisa ser mais resiliente às pancadas que vai vir. Se você tá naquele momento do tipo, cara, mas nossa, a sensação do lobo solitário, tipo, nossa, ninguém entende também meu lado, tem que ser perfeito todo dia, tem que rir todo dia, tem que estar bem todo dia, tem que motivar todo dia. Leia Antifrágil, que eu acho que demonstra um pouco de aumentar essa tolerância e essa resiliência até para a vida em si. E pegando um gancho de Antifrágil, eu falaria para ler um pouco, e tem alguns podcasts também sobre estoicismo. O estoicismo é uma parte da filosofia que fala sobre, cara, a gente tem controle sobre o que a gente sabe da vida, sobre o que o outro passa, eu não Perfeito. tenho, então saí agora, fui assaltado. Não Que adianta eu sofro. chorar, entendeu? Vai resolver? Pedir, Vai fazer um trazer de volta? esquete, gritar. Bora lá, tem que fazer o quê? Na delegacia, fazer um boletim, talvez eu tenha que trabalhar de novo, comprar um carro de novo. Ok, vamos Exatamente. trabalhar, e vamos lá, A gente vamos não sofre pelo que lidar. a gente não controla, né? Exato. Exatamente. Então, recomendo, assim, a leitura sobre esse estilo de vida, porque eu Uhum. acho que vai deixar as pessoas mais resilientes e tudo mais. E o último, que eu acho que também é provocativo, é que o ego é seu pior inimigo.
É um do Ryan Holiday. Tem um podcast do Bernardinho, eu adoro o Bernardinho, da seleção de vôlei, e ele cita muito esse livro e o quanto ele foi provocado a, muitas vezes, esquecer o que é bom para ele e lembrar do todo. Então, isso é constante, a gente tem um anjinho e um diabinho, tipo assim, cara, você quer, mas você tá provocando a sua equipe para querer também? Uhum. Então, acho interessante porque liderança é um servir eterno, é Sim. um E é até o que influenciar eu e falei servir. e é até aquele que eu falei aqui antes, né, o seu resultado passa a ser o resultado da sua Da equipe. equipe. Total. Então, assim, não existe mais a Natália, é a Sim, equipe. sim. Se não for ela, você não é Então, se ninguém. você tem o ego inflado aqui, Hum. dá ruim. Bom, para finalizar, acho que a gente podia mandar um recado, assim, para acho que os 2 perfis que a gente está falando, para o liderança e para o liderado. Para a liderança que está agora insegura, ou ela acabou de chegar no cargo, ou ela está passando por uma dificuldade que ela está duvidando de si, o que vocês poderiam, assim, dar uma mentoria de 2 minutos? Olha, para quem está começando a liderar, primeiro entenda se você quer de fato liderar. Uhum. Então, se você descobrir que, ok, você quer estar naquele lugar, então entenda que liderar é sobre o outro, não é sobre a gente. Boa. Quando você se coloca naquele lugar de não, eu sou a líder da equipe, eu faço acontecer, não, não é você, é sua equipe. Uhum. Só que você precisa liderar essa equipe. Então, você precisa se colocar no lugar do servir mesmo. Liderar é servir para que a sua equipe entregue o melhor que ela pode entregar. Sim. E se você está num cargo de liderar e descobriu que não é isso que eu quero, fale com os seus superiores, sei lá, porque senão você acaba prejudicando mesmo a carreira de tantas pessoas por não ser um bom líder, por não querer estar naquele lugar, que não compensa. Às vezes é melhor você falar, olha, realmente não quero, não consigo, do que você prejudicar tantas pessoas fazendo algo que você não nasceu para fazer, ou que você não quer fazer, algo que não faz seu olho brilhar. Acho que para quem tá começando, seria isso. Você, Thaís, qual dica você daria para um inseguro que tá ali receoso? O inseguro, ele precisa se conhecer. Então, ele vai ali buscar na vertente do que eu havia mencionado antes, né? Uma mentoria, ou às Uhum. vezes até o que a Nath falou também, de buscar uma terapia. E Uhum. às vezes a gente precisa botar o pé no chão e quebrar o tabu de que terapia foi feita para quem tem problema psicológico somente. Não é, gente, não é. Não é, tá? Terapia é a Não é. melhor coisa que eu já fiz na minha Terapia, vida. ela realmente te salva nos momentos mais complicados e mais difíceis da sua vida, quando você mais está perdido. Então, assim, Sim. se você está perdido como líder, busque uma terapia. Mas busque uma pessoa que realmente vai conseguir te ajudar. Se você começar ali e ver que não tá surtindo efeito, tente buscar uma indicação de um profissional que realmente vai conseguir te conduzir para o caminho correto. Porque é disso que a gente precisa como líder. E não só no momento que tá difícil, nos momentos fáceis também, para que a gente consiga manter a balança equilibrada. Porque Uhum. em algum momento pode acontecer algo inesperado que faça você desequilibrar tudo e pensar, meu Deus, eu joguei tudo pro ar, tudo se desfez, acabou, não tem mais para onde ir e não sei o que fazer, e se sentir perdido. A liderança, ela realmente é um caminho solitário, muitas das vezes, e às vezes a gente vai se sentir perdido e sozinho é pior ainda, né? Sim. Então tem que buscar esse apoio, tanto na mentoria, ou uma pessoa realmente que seja de confiança, que vai te ajudar a te dar esse suporte para você conseguir sair dessa zona de insegurança. Arrasou. Inclusive, só aproveitando já um momento de merchan, uma das nossas empresas, que é a Eleva, ela faz essa parte de mentoria, não só para líderes, né, mas também para outras áreas da empresa. A gente faz treinamento em loco e tudo mais, para te ajudar a sua empresa, ajudar os seus Justamente. liderados. Ou, às vezes, não, a empresa não vai pagar, eu quero fazer, a gente faz também de forma online. Então, procure ajuda. A gente falou disso em um outro episódio. Você não consegue fazer uma coisa? Terceiriza, Exato. procura ajuda, vai atrás de ferramentas Justamente. mesmo para fazer com que você consiga desenvolver as habilidades que você precisa. E, de novo,
Talvez o líder não tenha tempo de ficar lá no desenvolvimento da equipe, é a hora exatamente de contratar esse tipo de serviço. As meninas estão para isso, né, é para isso que a Eleva existe, é para isso que chega como uma solução: "Meninas, é o seguinte, tô com um problema aqui, tô arrastando, não consigo, vamos lá, me ajudem a entender o diagnóstico e me mostrar Sim. ou atuar com a equipe", né, então é tudo que Sim, a gente precisa. e o mais importante disso tudo, né, às vezes no olho do furacão você tá olhando só para os problemas e não consegue enxergar os resultados que você já tem, onde você pode chegar com eles e a raiz do seu problema, Sim. porque você só tá olhando para o problema. E uma visão externa, ela vai chegar, vai acompanhar, vai olhar e vai falar: "Olha, você Uhum, pode ir por esse caminho que vai te dar esse resultado a esse prazo, ou a esse prazo", e ir Uhum. traçando rotas e ir colocando em prática para que você saia dessa zona. Não só do líder, mas também da empresa, que às vezes ela tá ali num momento ruim justamente por razão dessa visão externa, de não ter alguém olhando aonde realmente está o problema. Até arrasou. porque, às vezes, o problema é o próprio líder. Uhum. Então, quando E você quem traz chega para essa pessoa falar, né? eu fui contratada uma vez por uma empresa exatamente por isso. Uma das donas sabia, ela tinha certeza absoluta que o problema era quem estava gerindo. Hum. Só que o outro sócio não aceitava isso. Então, ela me levou lá para dentro. Eu fiz uma pesquisa de campo com todos os funcionários dela. Todos os funcionários dela reclamaram da mesma pessoa. Aí eu levei isso para ambos sócios. O outro sócio que não sabia, ele olhou na minha cara, assim, muito incrédulo. Ele não estava conseguindo, assim, conceber que o problema era aquele líder, porque na cabeça dele aquele líder era incrível. Quando eu mostrei para ele que as pessoas estavam adoecendo por conta daquele líder, eles rapidamente tiraram ele e as coisas voltaram pro eixo. Então, às vezes, os donos das empresas, eles são cegos também com os líderes que eles têm. Quando Sim. você traz essa visão de fora que a Thaís falou, a gente consegue apontar até isso. E um ponto muito importante também com relação a isso, porque às vezes a gente condena o líder em dizer que o problema era ele, mas às vezes não é a pessoa do líder que é o problema. Ele só não é preparado Ele para só não liderar. foi É, preparado para liderar ou ele tá no lugar errado. exato. Era acostumado a liderar um perfil de pessoas, passou para um outro ramo de negócio, começou a liderar outras pessoas com outros perfis totalmente diferentes, e ele não conseguiu se adaptar ou ele achou que ele poderia fazer da mesma forma. Uhum. E nem sempre o mesmo jogo vai ganhar o campeonato. Às vezes Sim. você tem que mudar ele, mudar a sua estratégia, mudar a forma que você trabalha por conta das pessoas onde você está, o ambiente inserido, a empresa, o ramo que você está atuando. Então, cada um precisa observar isso. O lugar onde esse líder está inserido realmente é o lugar que ele deveria estar? Uhum. Arrasou. E por fim, o que que vocês falariam para quem está assistindo e que quer, né, se tornar uma liderança? É o funcionário que pegou as dicas e se viu, né, tipo assim: "Ai, eu acho Eu que é quero. isso, eu acho que eu sou esse". Já me falaram que eu influencio ou que eu pego umas coisas, assim, para mim e eu consigo fazer as pessoas agirem. Qual dica, assim, para que ele caminhe para uma possível liderança? Pessoas precisam de pessoas. Isso é um fato. Porém, essas pessoas que vão ser seus liderados, eles precisam de direcionamento. Uhum. Então, eles precisam sim ser respeitados dentro da sua individualidade, mas eles necessitam de direcionamento. Se você tem uma equipe incrível e você não direciona ela corretamente, ela vai ser uma equipe que não entrega resultado. Então, você precisa ser um líder que inspira essas pessoas a fazerem o que precisa ser feito. Acho que basicamente, assim, é isso. Você realmente precisa direcionar e inspirar a sua equipe para que ela faça o que precisa ser feito. Azul. Você, Thaís, qual dica você daria? Para quem está iniciando ou quer ser um líder, busque orientações, faça leituras, como eu disse, né, tem livro que vai fazer total sentido e Sim. você vai fazer total proveito dele, tem outros que nem tanto, mas com certeza de 100 páginas você vai tirar pelo menos uma ali, que vai te agregar em alguma coisa e vai agregar muito. Sim. E demonstre realmente, com sinceridade, que é realmente aquilo que você quer. Porque não há nada mais satisfatório para um líder quando a gente consegue chegar no cargo de liderança e ter ali os liderados e em ver uma outra pessoa dentro da equipe também sendo desenvolvida porque ela quer e porque você está conseguindo direcionar ela da maneira correta. Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente consegue ganhar qualquer
qualquer coisa, assim, é o mais satisfatório. Vamos dizer que é o troféu de um líder é ver um liderado dele se tornando outro líder. Sim, Ter alguém ali na sua linha de sucessão. Isso é uma sensação maravilhosa. arrasou. Não seja aliás, não posso nem chamar um trem de líder. Se você é aquela pessoa que você Chefe. tem equipe e você não passa as coisas pra sua equipe porque você tem medo Aham. Delas de crescerem e tomarem alguém seu pegar lugar. o seu lugar, Nossa. você não é líder. É, Sinto te informar. eu já peguei. Porque o verdadeiro líder é o que a triste. Thaís falou. Ele tem prazer em formar novos líderes e ele não tem medo de perder o lugar dele, sabe? Porque ninguém perde o seu lugar. Ou ninguém toma o seu lugar, você perde. Quando você não é bom. Justamente. O mercado é implacável, né? Sim. É isso. Diz sobre o que você está buscando, sobre o que você evoluiu. Eu acho que de dica que eu daria é seja curioso e o que você falou. Haja como líder para que você mereça esse cargo. Então, assim, faça primeiro e depois o cargo vai vir. Não tem como isso dar errado. Então, assuma o papel que é o que vai fazer tudo acontecer. É E isso. aí, gente, onde as pessoas encontram vocês? Vocês falaram da Eleva, Instagram, finalizem, por Eleva. favor. Então, vou falar só da A5, porque lá na A5 você encontra todos nós. O Instagram da A5 é 5.contábil, tá? Lá a gente tem muito material, muita informação. Aí agora a gente tem o podcast também, onde a gente tá de 15 em 15 dias trazendo informações muito relevantes para vocês também. Então, se você quer ser um líder, se você é líder, se você tem uma empresa, precisa formar uma equipe de líderes, eu tenho certeza absoluta que a A5, a Eleve, todas as nossas empresas têm muitas funcionalidades, muitos, não resultados, mas muitos produtos que podem ajudar você e a sua empresa a desenvolver o que você precisa desenvolver. Mas no perfil 5.contábil você encontra todos nós. Isso mesmo. Nossos perfis Arrasou. estão lá. Bom, então assim a gente finaliza mais esse episódio, né, no podcast Conta Com Elas. E a gente quer agradecer a presença de vocês terem acompanhado a gente até aqui. Para os próximos episódios teremos mais assuntos relevantes. Com Temos certeza. spoilers, Uhum. assim, de assuntos que querem ser tratados. A gente falou do outro que era de parte fiscal, Da não? reforma, isso, da reforma tributária. Então, Estamos aguardando a nossa convidada maravilhosa retornar para Goiânia, que ela está fazendo uma consultoria lá em São Paulo para um grande grupo. Assim que ela retornar, a gente vai marcar para ela vir falar sobre todas as mudanças que vêm a partir de 2026 com a reforma tributária, que vai mexer com a empresa de todo mundo. ai, Sim, Jesus. Ela vem fazer um resumo, né? Porque, na verdade, o assunto ele é muito extenso e de muita relevância para todo mundo. Porque, às vezes, o público de casa acha que não tem a ver com isso. Ah, é contabilidade, não quero saber de tributo. Mas é o Tem. tributo que você paga quando você vai no Uhum. supermercado. Então, acompanha a gente. Vocês não têm o que perder aqui de conteúdo. E até gente. de fiscalizar melhor, né? Sim. Defender os próprios direitos. Com Ficar certeza. Sim. atento se tá sendo justo ou não. Com certeza. Justamente. Bom, então esperamos todos vocês. Obrigadas, maravilhosos, né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.